Graças a Deus por esse belo hino. Vamos abrir a Bíblia, o texto lido, Hebreus 5:12. Depois, irmãos, que o autor, o apóstolo, falou sobre Cristo como nosso sumo sacerdote maior, não é? Maior do que Arão, do que qualquer um outro que já existiu, do que Melquisedeque, etc. Então, ele passa a dizer para os crentes a quem ele se dirige: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Então o apóstolo está se referindo a irmãos que não amadureceram, ou não amadurecem na sua fé em Cristo Jesus. Ainda continuam da mesma maneira quase quando aceitaram Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus, comparando com o crescimento natural do ser humano, então nós podemos dizer que nós passamos nós todos, não é? Passamos pela fase da infância espiritual. Depois entramos na pré-adolescência, como aquelas meninas ali. Depois passamos para a adolescência na fé. Como é que é isso, não é? E finalmente chegamos a jovens e finalmente a adultos na fé. É comparando assim a parte do desenvolvimento espiritual, embora não seja uma comparação perfeita, mas é só por uma analogia. Então, quando o crente aceita Jesus, ele não sabe nada, não é verdade? Por isso é considerado uma infância. A criança, até uma certa idade, não entende nada, não entende o bem, não entende o mal, não é? Faz tudo muitas vezes sem perceber, sem ver as consequências. Isso pode acontecer. Agora, essa infância espiritual não tem uma idade, digamos assim. O crente tem uma infância espiritual até 7 anos de crente. Não, de jeito nenhum. Uma pessoa pode ter poucos anos de crente e já amadurecer. Então não há uma sequência, digamos assim, temporal. É uma sequência de conhecimento, entende, irmãos? Enquanto tem irmãos novos convertidos que se aprofundam, leem a Bíblia, não falta escola dominical, não falta culto e doutrina, vão aprendendo logo a ser adolescentes na fé, a ser jovens, fortes na fé. Tem crentes, às vezes, com 30 anos de crente, irmãos, que ainda está no jardim da infância espiritual. E tem até aqueles que estão na creche. Pastor, como é que é isso? Eu já expliquei aos irmãos algumas vezes aqui, não é? Há pessoas, irmãos, que oram muito, buscam muito a Deus em oração, mas não leem a Bíblia, não leem a palavra de Deus. Você sabia que tem crente que só lê a palavra de Deus quando o pastor diz: vamos ficar de pé para fazer a leitura oficial? Aí a pessoa abre a Bíblia, lê, depois fecha. Só vem na outra semana na igreja. Pessoas que trabalham, que estudam, às vezes não podem estar em todos os cultos. E aí abre a Bíblia de novo. Fecham a Bíblia e não leem mais. A Bíblia fica em casa, fechada, às vezes até em cima de um móvel, para afastar os maus espíritos. Isso pode acontecer? Pode, desde que você tenha a Bíblia não apenas como um enfeite ou como um objeto para estar em cima de um móvel. Não, se você lê a Bíblia, você vive o que ela diz, você pode deixar ela lá, que o maligno não se aproxima da sua casa, não. A palavra de Deus, ela é poderosa. Glória a Deus, não é? Então entenda o que eu estou dizendo. Não há o crescimento espiritual não equivale em termos de tempo ao crescimento
é orgânico, material, não. Você pode crescer mais rápido, sair da infância espiritual, se você lê a Bíblia todo dia, se você se alimenta da Bíblia todo dia, você bebe a Bíblia todo dia, você cresce mais rápido do que outro que só ouve a Bíblia uma vez por semana. Não é verdade? Então, o crente que ele é menino na fé, é complicado, porque ele come qualquer coisa, ele liga na internet, aí tem um pastor de uma igreja, que apresenta lá um ensino, uma doutrina, e ela acha tão bonito aquilo, e come, sem examinar a palavra de Deus. É porque ele é menino na fé, não amadureceu. Quando o crente amadurece, não come qualquer coisa, não, senhor. Tem gente comendo bagana, em termos de doutrina por aí, entendeu, irmãos? Tem palha seca, é verdade. O crente fiel, o crente que é ovelha de Jesus, e sabe discernir o que é o verdadeiro alimento, ele faz como Davi: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Não é em pasto seco, não. Não é em pasto seco. Há muito crente que é jovem, por exemplo, na igreja Assembleia de Deus, e vai por uma igreja porque a igreja lá, as pessoas fazem o que querem. Sabe por quê? Porque ele quer ser menino na fé, quer ser adolescente o tempo todo. Não, irmãos. Se você quer se amadurecer na fé, ser um crente forte, saudável, precisa se alimentar da Bíblia todo dia. A Bíblia é alimento, a Bíblia é água, a Bíblia é fortaleza, a palavra de Deus. Aí o apóstolo diz: olha, eu preciso ensinar a vocês os primeiros rudimentos da fé. Por quê? Porque vocês precisam se alimentar ainda de leite. Por quê? Porque não pode comer um alimento sólido ainda. Entendam, não é? Uma criança só come um alimento sólido depois de uma certa idade, quando a pediatra, o médico, ou mesmo sem médico nenhum, a mamãe sabe que já pode comer alimento sólido. Então, queridos irmãos, vamos amadurecer na fé, comendo, examinando e praticando a palavra de Deus. Aqui ele diz: porque qualquer que ainda se alimente de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Então eu não estou inventando uma doutrina, a Bíblia está mostrando que existem crentes que são meninos espirituais, crianças espirituais, entende, irmão? E por isso muitas vezes erram e falham e fracassam na sua fé, porque não conseguem se amadurecer, não é? Na alimentação sólida da palavra de Deus. Então, existem crentes que são meninos, é isso que a palavra está passando para nós, para nos mostrar que não devemos ser meninos o tempo todo. Se entende, se compreende que uma pessoa seja menino na fé, quando ele aceita Jesus, não sabe nada, tem que ser alimentado, tem que se mostrar a ele qual é a comida, qual é a água que ele deve beber. Daí porque nós temos um trabalho de discipulado. Novo convertido aceita Jesus, já começa a ser orientado pelos irmãos do trabalho, do setor discipulado das igrejas. E aí se ensina as primeiras coisas para ele, aquelas 10 lições do discipulado inicial, não é? O que é a palavra de Deus, o que é a igreja, não é verdade? O que é a salvação, isso aí são coisas iniciais que todo crente deve saber logo antes de se batizar em águas. Se a pessoa não tiver essas orientações, vai ficar menino o tempo todo. Então tem que ter o que é o batismo do Espírito Santo, não é? O que é a igreja. Tem gente que pensa que a igreja é o templo. Não, a gente diz, vamos para a igreja no sentido assim, popular, mas a igreja não é o templo em si, a igreja é a comunidade dos salvos em Jesus, que se reúne em um determinado lugar. A igreja somos nós, no plural, viu, irmãos? No plural. Quando você viu um crente dizendo,
eu sou igreja, é porque ele é menino. Ele é menino. Eu sou igreja. São os famosos desigrejados. Quem já ouviu falar nesse tipo de crente? Ele levanta a mão assim. É aquele crente que eu já vi na internet, ele dizendo: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu sirvo a Deus em casa mesmo. É criança, ainda está no jardim de infância, empurrando os outros, criticando a igreja, criticando pastores, não é verdade? Não precisa de pastor porque ele é menino, não precisa de igreja. Quando ele diz não precisa de igreja, não precisa de ir ao templo. Mas Davi no Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Isso não é importante, irmãos? E a casa do Senhor? Jesus chegou lá no templo e disse: a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos, não é? Quando for inaugurar o segundo templo lá em Jerusalém, o que o profeta disse, aliás, Deus disse para o povo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A importância da casa. Quando Salomão inaugurou o templo lá em 2 Crônicas, capítulo 7, como foi? Ele passou não sei quantos anos construindo o templo, a casa do Senhor. E naquela oração, não é? Quando ele terminou de fazer aquela oração, o fogo de Deus caiu no altar, uma provação, aprovando aquela casa. E depois que ele ora, Deus diz: eu ouvi a tua oração, e tu fizeste este lugar. E sabe o que ele disse? Os meus olhos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se faz neste lugar, porque eu escolhi esta casa para a casa de adoração, para a casa de sacrifício. Dê glória a Deus, meus irmãos. Então nunca vai. Agora, quem é menino, ouve uma conversa dessa, que não precisa de igreja, não precisa de pastor, e acha bonito. Aí alguém vai numa igreja regular. Eu acho interessante isso, né, irmãos? Vai numa igreja regular e gosta, por quê? Porque lá não se combate pecado. Lá não se combate pecado. Vi dizer que tem uma igreja que os jovens gostam muito, que não se fala em conversão. Não fala a palavra conversão, não. Fala em conexão. E a minha Bíblia fala em conversão. Jesus diz: arrependei-vos para que seja apagado vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Então, essas igrejas querem que chegue a igreja de jovens, sabe? Por quê? Aí, para não desagradar os jovens, não combate pecado, não. Aqui não se combate pecado. Ouvi um desses pastores dizendo assim: nós não devemos falar muito em sangue de Jesus, não. Não se deve falar em sangue, não, porque isso afugenta as pessoas. Está vendo, irmãos? O que é o pós-modernismo? O que são igrejas modernistas que se afastam da Bíblia? Um desses pastores de uma igreja batista em São Paulo, não é? Disse na internet para todo mundo ouvir o culto que ele fez lá. Pegou a Bíblia, levantou. Não sei se vocês se lembram disso. Levantou a Bíblia e disse: a Bíblia precisa ser atualizada. Esse homem é um apóstata, é um herege. E tem muito jovem que foi para lá porque gostou dessa conversa, desse discurso. A Bíblia precisa ser atualizada. A linguagem da Bíblia daquele tempo não serve para o homem de hoje. Aí muitos jovens vão para lá. Só que a Bíblia de Jesus assim, Deus disse para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira florescendo. Sabe o que ele disse? Sabe o que você está vendo? Sabe o que significa isso? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Dê glória a Deus. Mais forte foi a palavra de Jesus. Então quem é menino não entende isso. Gosta de conversa boa, gosta de bagana, entendeu? Gosta de guloseimas, coisas doces, tal, não quer saber de comida sólida, não. Jesus disse: passará os céus e a terra,
mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, minha palavra não pode ser atualizada. A palavra do Senhor é sempre atualizada. Aliás, ela é avançada. Ela está sempre na frente, irmãos. Está sempre na frente, jovens. Nunca vão na onda desses pregadores moderninhos, modernistas, modernosos, que querem agradar a homens. Paulo diz: quando eu fui ter entre vós, não fui com palavra persuasiva de sabedoria humana, não fui procurar agradar a homens, mas agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fuja de pregadores que querem agradar você. Deus não tem a mensagem para nos agradar, Deus tem mensagem para nos transformar, Deus tem mensagem para nos renovar, Deus tem mensagem para nos levar para o céu. Ele não é para agradar, não. Eu vi há poucos dias no Facebook, uma pessoa botou assim: eu não gostei do culto dessa noite. Aí o pastor disse: o culto não foi para agradar você, meu filho. Não gostou não? Problema seu, porque o culto foi para Deus, não foi para agradar você. Não é? Por quê? É menino na fé. Paulo diz aqui, o apóstolo diz aqui, não é? Sabe por que isso? Porque vocês ainda são um menino, porque é menino ainda. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Capítulo 13 fala sobre o que, irmão de Coríntios? Sobre o amor. O que é que o assunto do amor tem a nos dizer? 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo fala sobre o amor, mostra que você pode ter dom de profecia, pode ter dom da fé, até de transportar os montes, mas se não tiver amor, você não tem coisa nenhuma. Para Deus não vale nada. Aí ele vai prosseguindo, ele diz o que é o amor, não é? O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, etc. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, quer dizer, não é egoísta, não se irrita, não suspeita mal, lá vai, aí tudo sofre, tudo crê, tudo espera, diz a palavra, não é? Aí vai descendo, versículo 13, versículo 11 diz, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sabe quem diz isso? O apóstolo Paulo, o homem que foi até o terceiro céu, e ouviu coisas que não é lícito dizer aos homens aqui na terra. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13, portanto é um homem de grande conhecimento, na verdade, o maior evangelista do cristianismo, acho que foi Paulo, depois de Jesus, claro. Aí ele diz, olha, houve um tempo que eu era menino, aí fazia as coisas de menino, falava como menino, interpretava como menino, não é? Mas até que um dia eu me tornei homem, deixei as coisas de menino, adulto, ele quer dizer. Então, meu querido irmão, examine como é que está a sua evolução, o seu desenvolvimento espiritual, a sua idade espiritual, entende, irmãos? Como é que está? Você está maduro na fé? Você entende as coisas? Ele diz, eu sentia como menino, mas não é para sentir como menino, você tem que sentir o que o Espírito de Deus faz você sentir, para você ser um crente amadurecido. Entendeu, meus queridos? Então é preciso deixar de agir como menino. Eu já chamei atenção e provo pela Bíblia, não é? Que aquelas irmãs ou aqueles irmãos que gostam de sair correndo no meio da igreja, para lá e para cá, corre para lá, corre para cá, chega aqui na frente e roda aqui na frente para se mostrar. Sabe por quê? Eles estão na creche. Estão na creche. E teve um deles aí de uma igreja que eu não sei de onde, deve ser da Assembleia de Deus mesmo, mandou um e-mail para mim dizendo, pastor Elinaldo, o seu Deus não é diferente, não sei o quê, porque o meu Deus
pode fazer a pessoa se alegrar na igreja e tal, e correr, e pular, e dançar, não sei o quê. Sabe, mandou para mim isso. Eu respondi a ele: meu prezado irmão, é porque ele viu eu dar esse ensino, não é? Esse negócio de reteté é meninice, exibicionismo, neurose, tá? É para se mostrar, para se mostrar. Ele viu dizer isso e disse que eu não sou espiritual. Eu mandei perguntar para ele: meu irmão, não vamos discutir não, vamos fazer o seguinte, me mostre no Novo Testamento, que no Antigo Testamento tem um reteté, viu? Tem, é só que o reteté é do cão. Aquele pessoal lá dos profetas de Baal pularam em cima do altar do Deus dele e o fogo não desceu. Ali é um reteté. Você quer fazer aquilo? Aí eu pedi para ele: me mostre na Bíblia, no Novo Testamento, meu querido irmão, onde você viu Jesus correndo para lá e para cá. Ele é o nosso mestre. Nós somos discípulos dele. Nós somos seguidores dele. Nós temos que imitar ele. Não é imitar o pastor da televisão, o pastor não sei quem, a irmã fulana. Não, senhor. Nós temos que imitar Jesus primeiramente. Ele é o nossa referência maior. Me mostre Jesus correndo para lá e para cá no templo, para lá e para cá na beira da praia. Mostre. Mostre Maria, mãe de Jesus, que era uma jovem. Mostre Maria correndo para lá e para cá. Mostre Pedro, Tiago, João, Paulo, esse povo correndo para lá e para cá, fazendo aviãozinho. O aeroporto saiu daqui, meu filho. Quem quiser fazer aviãozinho, vai lá para São Gonçalo. Levante e voe e aterrize lá. Aqui não tem mais nem aeroporto aqui. Viu? Então, mostre isso, meu irmão, e eu lhe mando R$500. Mostre isso, mande o Pix, e eu boto R$500 na sua conta. Ele respondeu: até hoje não me deu mais resposta. Sabe por quê? Porque ele está falando com um homem que não é mais menino. Não sou mais menino, já fui. Estou lendo a Bíblia 49 vezes, para a glória do Senhor. Então já dá para conhecer um pouquinho, não dá, irmãos? Dá para conhecer um pouquinho o que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então ele não mandou não, nem vai mandar. Nem vai mandar. Se ele mandar um versículo no Novo Testamento, dizendo Jesus correu, Paulo correu, Pedro correu, para lá e para cá, entendeu? Eu dou 1.000, não tem problema não. Mas não vem não, irmão, porque isso é coisa de menino, entende? Então o apóstolo está dizendo: vocês são meninos. Mas ele diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Para os perfeitos, que é isso? A pessoa pode ser perfeita. Quando você lê um texto desse, que a Bíblia diz que o mandamento sólido, quer dizer, a palavra mais aprofundada, é para os perfeitos, pode alguém pegar uma palavra dessa e dizer: olha, a gente pode ser perfeito. A gente pode ser perfeito. Pode dizer isso? Não, irmão. Em nós mesmos, ninguém é perfeito. Nem pastor, nem missionário, nem evangelista, nem pregador, nem mulher de círculo de oração. Ninguém é perfeito em si mesmo. Sabe qual é a nossa perfeição? Somos perfeitos em Cristo. Ou seja, é a perfeição dele em nós. Não é nossa não. Ninguém pode se orgulhar e dizer: eu sou perfeito, eu sou santo, eu sou um santão mesmo, eu não peco, eu não falho. Quando você vê um crente dizer que não erra, que não peca, você está diante de um menino. Menino na palavra, menino na fé. Você está entendendo, meu irmão? Menino na fé. A Bíblia diz que somos perfeitos nele, perfeitos em Cristo Jesus. Aí sim, não é? Porque tudo que há de bom em nós, irmãos, não é de nós mesmos. Tudo que tem bom em nós é dele, é da sua graça, do seu amor, da sua bondade para conosco, não é verdade? Você ficar fora da comunhão com Jesus meia hora, você volta a sentir o que sentiu o velho homem.
a velha criatura. A pessoa, quando não era crente em Jesus, gostava de mentir, gostava de enganar, gostava de bebida, gostava não sei de quê, gostava de fornicar, e tanta coisa ruim, tanta pecaminosidade. Por que o crente se desvia? Porque ele se afasta de Deus. Desviado quer dizer afastado. Ele está em comunhão com Cristo, está ligado a Cristo, adorando a Deus, louvando a Deus, se santificando, porque sem santificação pode ser crente 200 anos, não entra no céu. Aí a pessoa começa a se afastar. Redes sociais, WhatsApp, não é? Tem crente que diz que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. No meu telefone, por exemplo, o Facebook tem um programa lá, uma informação que diz quantas horas eu usei a internet durante a semana. É bom que vocês vejam isso, o seu telefone tem isso. Você vai ficar surpreso. Quantas horas você passou na internet? Nas redes sociais, WhatsApp, Facebook e outros aplicativos. O e-mail, né? Você vai ver, no Google, você vai ver. A média do brasileiro por dia são 9 horas na internet por dia. E digo a vocês que muitos crentes passam mais do que isso. 9 horas é a média. Tem gente que passa 10, 12 horas por dia na internet. Tem outros que passam 4, 5 horas. Outros só passam 2 horas por dia. Então, tirando a média, dá 9 horas por dia. E agora? Aí o crente que passa, vamos dizer que um crente passe 2 horas por dia na internet. Como é que ele não tem 20 minutos para ler a Bíblia todo dia? Como não pode tirar meia hora para orar todos os dias? Não, irmão. É falta mesmo de cuidado, de zelo, de amor, de disciplina para servir a Deus. Uma pessoa assim nunca vai chegar à estatura, não é, de um crente maduro. Não. Qualquer coisa pode levar ele para um lado ou para outro, porque ele não tem base, não tem fundamento, não é? Quando ele conhece a palavra de Deus, ele é maduro. Se eu perguntar aqui a vocês, esse conjunto é mais de jovem, né? Quem conhece uma menina da igreja que caiu no pecado, no namoro, fornicou, ou um rapaz que fornicou? Alguém aqui sabe, não peço que levante a mão não. Eu disse na congregação da Boa Vista ontem, olha, irmão, sabe por que muitos jovens caem, crente cai também? Porque não usa a Bíblia. Primeiro, ele não lê a Bíblia, e por não ler a Bíblia, não conhece a Bíblia, não sabe um versículo da Bíblia de cor. Eu aconselho vocês a procurar decorar, não a Bíblia toda, é impossível, mas alguns versículos é bom. É bom você saber alguns salmos decorados, não é? É bom, porque chega um momento na vida que você precisa usar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é arma, viu, irmão? Eu disse lá, crente não pode andar desarmado, tem que andar bem armado. Mas que arma, pastor? Revólver 38, Satanás não, brinca com você. Se você usar revólver 38, calibre 12, não sei o que, canhão, metralhadora, ele dá uma risada na tua cara e te derruba com um sopro. Ele não tem medo das armas humanas. Sabe o que ele tem medo? Ele tem medo de uma moça que ora nos pés do Senhor todo dia, que lê a Bíblia. Ele tem medo de um rapaz, de um crente que lê a Bíblia, que ora todo dia. Aí ele tem medo. Sabe por quê? Jesus botou Satanás para correr, apenas dizendo, está escrito. E citou o versículo decorado, está escrito, está escrito. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode dizer está escrito? Se você não lê a Bíblia, você não pode dizer. Se você não conhece a Bíblia, você precisa ter alguns versículos na sua mente. Então, a moça crente, por exemplo, um rapaz da igreja namora com ela. Eu sempre aconselho o que a Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Quer dizer, não namore com um rapaz que não é crente, não namore com uma moça que não é crente em Jesus. E mesmo sendo crente, tenha cuidado, porque tem crente desviado dentro da igreja. E pastor, tem
Tem o joio e tem o trigo no nosso meio. Viu? É. Aí o rapaz chega para ela, fulana e tal, não sei o que, sabe como é o namoro, né? Abracinho, beijinho, essa coisa. Depois que cria a amizade mais forte, o amor, aí o diabo muitas vezes tenta o rapaz para querer praticar sexo com a moça. Ou a moça ao rapaz. Já vi isso. Já vi isso. Se ele estiver armado com a palavra, ela estiver armada ou ele, quando vier atento, o camarada vier com a proposta, sabe o que ela diz? Olha, fulano, está escrito. O que é que está escrito? Está escrito, sem santificação ninguém verá a Deus, rapaz. Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Meu filho, ele murcha na hora. Murcha na hora. Agora, se for ficar com conversa mole, não sei o que, não dá, não pode, não... Aí o diabo diz, vai, e daqui a pouco os dois são disciplinados da igreja. Daqui a pouco a moça está grávida, sem estar preparada para ser mãe, e nem ele para ser rapaz, para ser pai. Cuidado, para você vencer o diabo, use a palavra. E em Efésios capítulo 6, diz lá o que? A palavra de Deus é a espada do Espírito. Viu? O crente, jovem, seja lá o que for, armado com a espada do Espírito, põe o diabo para correr. Amém, meus irmãos? Então não seja menino, mas não queira ser isso não. Queira crescer na graça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, vamos lá. Segunda epístola de Pedro, lá para frente, não é? Antes de 1 João, capítulo 3, versículo 18. Muito bem, pastor Assis. Estou vendo as meninas do conjunto aí, sempre de Bíblia aberta, olhando, conferindo a palavra. Os jovens, de um modo geral, todos aí, lendo a Bíblia. 2 Pedro 3, 18. Vamos ler o 17, não é? Para poder chegar no entendimento melhor do 18. Eu vou contar 2, vocês leem comigo, viu? 1, 2. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. O 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, irmão, o crente, para não ser menino, tem que crescer na graça e tem que crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como é que você cresce na graça? Você cresce na graça adorando a Deus. Você cresce na graça louvando a Deus, buscando a presença de Deus. Você cresce na graça. Mas ele diz crescer na graça e no conhecimento. Como é que você cresce no conhecimento? Para se tornar um adulto no conhecimento. Você cresce no conhecimento, lendo a Bíblia primeiramente. Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e praticando a Bíblia. Amém, meus irmãos? Então vamos procurar crescer, não ficar mais somente na infância, na adolescência espiritual, na vida cristã, mas chegar à idade adulta. A idade adulta não quer dizer que você chega com 60 anos, não senhor, 40 anos, não. Você pode chegar na idade adulta com poucos anos de crente, desde que você cresça na graça, no conhecimento, procure a presença de Deus todos os dias, Ele vai fazer você crescer na graça, não é? Você quer ver um exemplo? Uma menina estava numa escola, menina do primeiro nível, do ensino fundamental ainda até, e um professor lá, incrédulo, disse, os crentes dizem que o povo de Israel passou a pé enxuto no Mar Vermelho, só tinha aquela menina crente na classe, né? Mas isso não aconteceu não, é porque Moisés sabia que ali tinha uma parte naquele mar, não é? Que tinha apenas 20 centímetros de altura, fez assim um palmo, só tinha 20 centímetros, aí ele sabia, levou o povo para lá, e o povo passou, exagerando, disseram que passou a pé enxuto,
Está vendo? Isso não é verdade, não. A meninazinha crente levantou-se e disse: professor, dá licença? Pois não, eu já vi que o senhor conhece a Bíblia. O senhor lê a Bíblia, porque o senhor disse que Israel passou com 20 centímetros dentro d'água. Mas o senhor leu no mesmo trecho que depois que o povo de Israel passou para o outro lado, não é? O exército de Faraó entrou atrás. O senhor não sabe disso? Ele ficou assim. Agora eu quero que o senhor explique para mim, para essa classe, como é que o exército de Faraó, com cavalos e carruagem, se afogou todinho em 20 centímetros d'água. O professor chega, arregalou os olhos, disse: vamos continuar aqui a aula, porque esse negócio de religião, está vendo? A menina mostrou que tinha maturidade espiritual. Maturidade. Quer ver outro exemplo para vocês? Uma menina de 7 anos, num colégio lá em Natal, que minha filha mais velha estudou. Ela estava lá, na hora do recreio, brincando, jogando bola com o menino, correndo para lá e para cá. Uma menina de 7 anos, serva de Deus. Os pais dela afastados, mas a avó levava a menina para a escola dominical. A avó se encarregou da educação daquela menina, e aquela menina se tornou uma menina realmente crente. E ela estava brincando lá no recreio. De repente alguém chega e diz: ei, fulana, você é crente, é? A menina disse: sou sim. Por quê? Porque tem uma pessoa lá manifestada, endemoniada ali na frente, uma menina endemoniada. Já fizeram tudo para o demônio sair, não saiu. Mas eu sei que você é da Assembleia de Deus, você pode ir lá. A meninazinha fez assim, ó, tirou a poeira das mãos e correu lá. Chegou lá, quando chegou, todo mundo apavorado. A menina chegou e disse, olhou assim para aquele quadro, aquela menina lá endemoniada, aquele povo agarrado com ela. A meninazinha disse assim: eu estou vendo você, viu? Deus abriu os olhos espirituais e mostrou o demônio, irmã Rosália. Eu estou vendo você. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Pá! A menina caiu, o demônio saiu. E a menina orou e o pessoal perguntou: como é que foi isso? Como é que foi isso? Ela disse: foi o nome de Jesus. Uma menina, mas mostrou que tinha segurança, tinha firmeza. Tinha firmeza. Olha, meus caros irmãos e jovens, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Você está no banco, você está na rua, você está no ônibus, e o inimigo tomar uma pessoa, e você vai fazer o quê? Vai ficar parado, vai ficar com medo, vai correr? Se você for um crente em comunhão com Jesus, se tiver o Espírito Santo em você, você vai expulsar em nome de Jesus, e o demônio vai sair. Amém, meus irmãos?